Deus abençoe, a paz do Senhor, todos vocês que estão nos ouvindo, estão conectados conosco pelo Face, pelas redes sociais. Deus abençoe. E nós nesse domingo que comemoramos a Páscoa cristã, a Páscoa da ressurreição de Cristo, eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre a ressurreição, o que é ressurreição, porque Cristo ressuscitou e como isso valida a nossa fé e a nossa convicção nesse Deus maravilhoso que venceu a morte. Eu quero pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, convidar você para participar deste culto conosco, desse momento especial. E hoje também nós vamos celebrar a ceia, que é a ceia do Senhor, que é também, nós chamamos de Páscoa, que é a celebração de Cristo, a Páscoa cristã. Ela está aqui diante do corpo de Cristo, que é o pão e o vinho, diferente da festa Páscoa hebraica, que é só uma libertação de Israel. Para nós é uma libertação da morte, é uma vitória em Cristo, e eu queria falar com você sobre isso. Então, desejar feliz Páscoa cristã. Deus abençoe você, sua casa. A Páscoa, ela é um alcance de bênção para a família, para a casa, onde Deus chama os pais, onde Deus chama aqueles que eram representantes, os cabeças das casas, para levar um cordeiro para dentro da sua casa e ali celebrar a Páscoa, o livramento, a proteção, a segurança daquela família por causa de um cordeiro que estava sendo sacrificado. Assim é a Páscoa para nós, a Páscoa cristã, é Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário, para que eu e você possamos ser salvos, seguros e protegidos por Deus. Então Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração em favor de você, em favor da sua família, em favor da nossa cidade. Nós estamos convidando todos para que possamos nos unir, as igrejas unidas em oração por nossa cidade, pelas vidas de Capão Bonito. E nossa oração também sobre as famílias que estão perdendo os seus familiares, outros que estão hospitalizados. E eu quero pedir a sua oração junto com toda a igreja em favor destas vidas tão preciosas, vidas, amigos, irmãos que estão partindo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor console essa casa, essa família. É a nossa oração. Pai, eu oro em nome de Jesus, peço ao Senhor a tua bênção, peço ao Pai teu cuidado agora sobre todos os teus filhos que estão nos ouvindo nesses dias tão difíceis, estranhos. Pai, nós queremos trazer novamente, ó Deus, no nosso coração essa fé que é Cristo ressurreto. Queremos te exaltar, queremos te adorar, que nenhum medo, que nenhuma situação, nenhuma circunstância roube a adoração, o louvor, a fé no coração do seu povo. Por isso, nesse dia de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, nós nos levantamos para celebrar Cristo vivo, ressurreto. Ele venceu a morte, Ele vive, e o Senhor pode fazer um milagre nessa casa, nessa família, neste lar. O Senhor pode fazer um milagre nesta cidade, nesta nação. Pai, pedimos seu favor, sua misericórdia. Receba, Senhor, esse culto, essa celebração que trazemos nesta noite para adoração, Senhor. Nós declaramos aqui a nossa adoração a Jesus, declaramos a adoração ao nosso Deus e Pai, e que essa adoração traga a tua presença, traga o seu poder, e a sua presença, o seu poder possa, Senhor, dissipar as trevas, esse espírito de morte, de enfermidade, de dor. Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, e manifesta nessa casa, nessa família, com toda a graça, com todo o poder. Cerca-nos, ó Pai, cerca essa casa, essa família com o teu poder. Envia, Senhor, teus anjos para proteger, para guardar essa cidade, esta casa. É a nossa oração. Receba esse culto, receba esse momento de louvor, de adoração, de ceia, que vamos celebrar. Abençoe estas casas que estão na sua mesa, esse cálice, que receberam este pão, a figura de Jesus Cristo, nossa salvação. Ele é o nosso sangue, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. Jesus, nós confessamos, Tu és tudo para nós. Nós confessamos o Teu nome. A Tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor deu a vida por nós.
O Senhor nos salvou, nos resgatou, e o poder de Deus te ressuscitou dos mortos, e o Senhor vive e reina para sempre. Ao Senhor Jesus todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com esta, vamos cantar, e você na sua casa celebre, exalte o Senhor, traga a presença do Senhor, traga a adoração do Senhor na sua casa, e as bênçãos do Senhor virão, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, tua palavra diz que o Senhor habita em meus louvores. Enche os nossos corações, a nossa mente, daquilo que é da tua vontade, Deus. Te entregamos nosso louvor, Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, teu amor, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, oh glória, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor, por seu amor, seu amor. Aleluia.
Recebe, Deus, o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Ele levou, Ele levou. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve, aceito como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
Jesus, que vivo está. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, alvo mais que a neve, e alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, serei, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, recebe essa adoração, esse louvor, esse cântico que trazemos, ó Pai, em nossos lábios, essa adoração no nosso coração, que Tu és Deus soberano, reina para todos sempre. O Senhor vive, e neste culto, nessa celebração, queremos celebrar Sua vida no nosso coração, Sua vida no meio do Seu povo, e o Senhor reina, está entronizado, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, Deus abençoe. Nós estamos aqui para celebrar também hoje a ceia do Senhor. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, pedir que você leia conosco umas passagens lá no livro de Lucas, capítulo 22. Quero ler Lucas 22 para a gente discorrer um pouquinho sobre esta data, essa Páscoa. E aqui, nessa passagem, nós temos a última Páscoa do Senhor, que é a ceia do Senhor. É a última Páscoa que Ele celebrou com os seus discípulos. E a Páscoa era celebrada com os discípulos, diferente da multiplicação dos pães, que era para a multidão. A Páscoa significa, a ceia significa aliança com Jesus, significa aqueles que seguem Jesus. Então Ele chama para perto, para que essas pessoas sejam seus discípulos e façam o que Ele fez. Então esse é um comando para nós. Nós fomos chamados para isto, amém? Por isso que nós chamamos de cristãos, aquele que tem Cristo dentro de si. E eu quero ler com vocês essa passagem, porque vamos discorrer sobre alguma coisa que está aqui. Eu quero falar com vocês sobre essa Páscoa. Então tome nota aí da sua Bíblia, né? Você que está em casa com a ceia, com o cálice, você que está com o pão, né? E nós estamos compartilhando isso nas nossas casas. É muito parecido com o que aconteceu lá no tempo de Moisés, quando a ceia, a celebração não se deu no templo, mas se deu nas casas, nas famílias. Elas eram famílias pequenas, e não tinha um pastor, não tinha um líder, simplesmente o pai de família, e ele era responsável de receber a instrução de Moisés, e levar para sua casa, e ser ali um discípulo de Jesus, compartilhando uma figura daquele animalzinho, daquele cordeiro, que era um tipo, uma sombra de Jesus. No Antigo Testamento, nós vemos sombra, tipos, né? Ou como o apóstolo Paulo diz no grego, é um protótipo, aquilo que era uma figura, uma silhueta, uma planta. E quando Cristo veio, se realizou nele todas as coisas. Então nós temos essa leitura da última Páscoa do Senhor para nós celebrarmos a ceia. E ele diz no versículo 14, Lucas 22, 14: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus já estava falando algo. Os discípulos não estavam acreditando que ia acontecer. Eles não estavam acreditando que ele ia para a cruz.
né? Era uma pena muito alta, a crucificação era uma pena muito alta, mas Jesus já estava profetizando, Jesus estava anunciando para os seus íntimos o que ia acontecer. E no verso seguinte, ele diz, verso 15: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que palavra interessante. Jesus está falando da ceia, que ele não iria mais participar até que se cumprisse no reino de Deus. E os demais versículos vão falar um pouquinho sobre isso. Então Jesus pegou o cálice, deu graça e disse: tomai e repartir entre vós. Quero parar um pouquinho aqui, eu quero fazer uma leitura pausada, eu quero compartilhar um pouquinho. Eu sei que pela transmissão fica um pouco cansativo se eu ler tudo, depois tentar explicar, eu quero ganhar tempo, mas preste atenção nesse texto. Olha o que Jesus disse. Então Jesus ele pegou o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti entre vós. Então, quando Jesus estava participando da ceia ali, nós chamamos Páscoa, ele tinha um cálice. Ele pegou o cálice, ele tinha o pão, né, o pão asmo, pão sem fermento, que significa fermento sem pecado. Então a festa da Páscoa, ela era a festa dos pães sem fermento. Nenhuma casa havia fermento, e nenhum coração havia pecado, né? Essa é a ideia, né? Não estou falando da nossa forma original, mas da forma intencional. Mas nós tínhamos aqui alguém com esse comportamento, né? Judas tinha uma intencionalidade, no coração de Judas sim, havia fermento, mas Jesus disse isso: pega o cálice, deu para os discípulos e diz algo que nós muitas vezes esquecemos. Ele está falando aqui, olhe bem, né? O versículo que ele diz: reparti entre vós. O cálice que os discípulos estavam recebendo, o cálice era para ser repartido. Não é só receber Jesus, eu vou tomar e tchau. Mas o que eu recebi do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, eu também vos entreguei. Então a vida cristã, a família cristã, ela tem um compromisso, todo cristão tem um compromisso de repartir o corpo de Cristo, repartir a bênção, repartir Cristo, o corpo dele, para abençoar outras vidas. O cristianismo, ele é uma filosofia altruísta. Alguns podem falar, mas filosofia sim, é um tipo de comportamento, é uma sabedoria, é um conhecimento, mas ela não fica só retida em si, ela flui. O Senhor, nós temos às vezes aqui no Antigo Testamento, a figura do Rio Jordão e o Mar Morto. Por que o mar é morto? Porque aquele mar, aquela imensidão de água, que é formada pelo Rio Jordão, morre, porque não compartilha, porque não divide, porque não reparte. E por que o Rio Jordão é cheio de vida? Hoje tem peixe, tem muitas coisas lá, tem o mar da Galileia, que é formado pelo Rio Jordão. Por que ele é tão rico, próspero? Porque ele flui, tudo que ele recebe, ele reparte. A vida cristã precisa ser marcada pelo repartir, e hoje nós estamos repartindo nossa fé, nossa bênção, nossa crença, o corpo de Cristo. Você que veio hoje aqui na igreja para retirar o cálice, para retirar esse pão, nós estamos repartindo com vocês, e não é só repartir esse elemento, esse símbolo, essa centralidade que é Cristo, mas repartir no coração, na fé, na oração, repartir com as pessoas que estão passando por dificuldade. Quantas vidas, quantos amigos, às vezes cristão, não importa, estão precisando da sua atenção, da sua oração, precisando que você possa repartir Jesus com eles. Nesses dias tão difíceis, nós precisamos pegar esse pão, precisamos pegar esse cálice e repartir com as pessoas. E não é só a ceia do Senhor, também nossos recursos. Nós precisamos pensar um pouco nessa situação. E o texto está falando adiante, né? Então Jesus começa uma ceia, e o que marca a ceia de Jesus é um comportamento de pensar no outro, porque Jesus diz que ele dá vida para as suas ovelhas, ele não está pensando em si, pensa no outro. E o texto fala que ele, então, reparti eu entre vós. Versículo 18: pois vos digo que não mais beberei do fruto da vida
da vide, que é o fruto da oliveira, o suco de uva, até que venha o reino de Deus. Não deixe passar isso desapercebido. Ele diz algo aqui, até que venha o reino de Deus. Não é que você vai, é o reino que vem. O texto está trazendo aqui algo muito claro. Ele está falando que o reino vem. O Senhor vem, Ele volta. E quando Ele vem com o seu reino. Jesus não vem timidamente, Ele vem para reinar. E esse texto fala que Ele vai implantar uma ceia. Ele vai fazer algo. Jesus, Ele é um Deus, e um Deus todo-poderoso, que Ele venceu a morte em si, e Ele vai vencer a morte de todos. O apóstolo Paulo fala, lá nas cartas de Tessalonicenses, que aqueles que morreram confessando Jesus, crendo em Cristo, vão ressuscitar, vão ter uma vida normal, vão sair das sepulturas. Quem crê em Jesus, vai ter uma vida eterna, como Ele tem a vida eterna. No seu tempo, o Senhor virá e vai reinar sobre a terra. Então a Páscoa é a inauguração de tudo isso, porque até então ninguém tinha vencido a morte. Nós temos alguns relatos de pessoas que ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer, né? Lázaro ressuscitou, mas não viveu para sempre. Aquela menina que Jesus ressuscitou. Também no Antigo Testamento nós temos algumas histórias, pessoas que encostaram nos ossos do profeta Eliseu, elas se levantaram, ressuscitou, mas o tempo voltou e elas partiram. Mas eu estou falando de Jesus, que venceu tendo um corpo incorruptível, e é isso que Ele promete para nós, uma vida eterna. Nós temos muitas religiões no mundo, mas uma religião que promete uma vida eterna, e quem venceu a morte, nós só temos o único Deus, e Ele é Jesus. Por isso nós temos aqui um tempo de louvor, de adoração, e eu creio que o nosso tempo de louvor e adoração, como eu compartilhei ontem, tem que ceder, nosso tempo tem que ser fluir de uma maneira mais espiritual, menos técnica, mais natural, deixar Deus mover, né? Talvez você na sua casa, você se solte, né? Às vezes na ordem do culto, na liturgia de uma reunião, a gente se limita um pouco, mas não precisamos necessariamente fazer isso. Por quê? Porque somos chamados a adorar a Deus pelo que Ele fez. O que Ele fez é extraordinário. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. A Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Nós sabemos que algumas culturas, a cultura hebraica, eles comemoram a libertação do povo de Israel, do Egito. O povo de Israel do Egito, venceram os egípcios, Deus guardou, Deus protegeu. É um testemunho extraordinário de um povo especial, um povo de Deus, e do qual nós recebemos Jesus, né? Então nós entendemos que eles param para comemorar a Páscoa por causa do livramento nacional. Nós, por causa da cruz de Cristo, Ele venceu a morte, e hoje também nós somos salvos, somos povo de Deus. Existe outra cultura que comemora a Páscoa com coelho, com ovo de chocolate, que é uma cultura nórdica, já é uma cultura europeia de uma deusa que eles reconhecem, é uma outra religião. E nós recebemos no Brasil um tanto de sincretismo, uma mistura de tudo. Mas eu quero chamar você para aquilo que é real e verdadeiro. Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa é um cordeiro, e Ele é Jesus, e Ele vive, e Ele ressuscitou. E assim como o cordeiro pascal, na época de Moisés, protegeu as casas, as famílias, hoje, o sangue de Jesus protege a minha casa, a sua casa, a nossa família, todos aqueles que receberem esse cordeiro, essa pessoa preciosa de Jesus na sua vida, porque Cristo vive, Ele reina. E o texto não termina aqui nessa última Páscoa. Jesus fala algo. Jesus quer repartir. Vocês vão comer esse pão, vão beber este cálice em memória de mim, memória, lembrança. Então toda a ceia, toda a celebração de Páscoa, precisamos celebrar no mais alto nível de adoração e louvor. Até porque a Bíblia diz, adorai o Senhor. Essa palavra adorai é uma ordem, é um imperativo. E ela vem lá de muitas palavras bíblicas, né? Principalmente a palavra que nós gostamos de dizer, aleluia, que é o verbo halel, que significa louvai a Deus. E também é imperativo, é um mandamento, louvem a Deus. Quando você fala aleluia, você está falando, louvem, adorem ao Senhor, né? A Deus, a Yahvé, né? Ou
o Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda que a adoração faz parte do culto cristão pelo fato do que Cristo fez, né? Ele fez coisas tremendas, então não dá para passar desapercebido. Imagine você agora, diante de toda essa pandemia, se você soubesse de alguém que ressuscitou no cemitério, que se levantou dos mortos, ou alguém que passou e orou por alguém e essa pessoa se levantou. Imagine você, que notícia seria? Muitos não iriam nem acreditar, mas Jesus fez isso. E Jesus está aqui para te dar vida e vida com abundância. E eu quero continuar com vocês dizendo: pois vos digo que não mais beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Nós cristãos recebemos essa promessa, nós cremos que o reino do Senhor vem, Jesus virá nessa sua segunda vinda. Estamos celebrando a Páscoa hoje, aqui sem a presença de Jesus, literal, mas ele diz que um dia ele virá para celebrar conosco, e ele vai celebrar com você, e você estará na mesa dele, e isso é muito importante. E ele diz no versículo 19, e pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. O pão significa o corpo de Cristo, né? E nós entendemos que o corpo de Cristo não é algo que está preso, mas é algo que está servindo de alimento para sustentar nossa vida. Sem nos alimentarmos de Jesus, nossa vida é fraca, é frágil. Sem você se alimentar de Jesus, você não vai entender o céu, você só entende a terra é mais atrativa para você, porque você não conhece o céu. Mas quando o Senhor te alimenta, quando o Senhor te sustenta, então é diferente. Então o texto da palavra nos remete a essas coisas do Senhor para nós. E ele diz: semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Por que ele fala depois da ceia? Porque eles comiam, era uma festa, celebração que hoje dura 4 horas, e é um jantar, uma festa, mas depois, no final, existe um memorial, e ele pegou aquele cálice e disse: essa é a nova aliança. Aliança é pacto. O Senhor está falando que toda vez que nós participamos dessa aliança, desse pacto, nós temos uma ligação com Ele, e Ele diz: aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então nossa iniciação na vida cristã começa no batismo nas águas, que significa sepultamento, e porque nós mergulhamos, que significa morte, nós levantamos a pessoa das águas, que significa ressurreição. O Senhor diz que aqueles que comigo morrerem também ressuscitarão. E tem aqui toda uma figura construída para que a gente entenda que a nova aliança no sangue é uma aliança de vida eterna, é um casamento, é uma vida com Deus, de adoração, de amor, como nós temos na nossa casa, né? Como você tem com o seu cônjuge, você tem seu respeito, vocês vivem junto, moram na mesma casa, né? E ali ninguém faz coisa alguma para prejudicar o outro, pelo contrário, para beneficiar. Então, é mais ou menos isso, essa construção daquilo que Cristo quer ter com você, uma vida, uma aliança, um casamento. Ele quer ter com você uma presença, e isso nós somos chamados a conhecer o Senhor. E conhecer não é só saber, ouvir, mas conhecer é estar junto, morar junto, dormir junto. Quando conhecer significa intimidade, você conhecer não só a pessoa da sua forma, sua maneira formal, mas a sua intimidade, naquele momento que a pessoa está tranquila, relaxada, de chinelo, você conhecer a pessoa nessa sua intimidade, conhecer Deus na intimidade, pessoalmente, e não só de ouvir dizer, né? Tem um texto lá no livro de Jó, que ele passou uma vida de sofrimento profunda, e às vezes nós perguntamos: por que Deus permite esse sofrimento? Por que Deus está permitindo essa dor? E a resposta, ela é dada pelo próprio Jó, um livro longo de 40 e poucos capítulos, 46 capítulos, se eu não me engano. Ele termina dizendo: eu o conhecia só de ouvir dizer, mas hoje meus olhos te veem. Deus quer e permite passarmos por sofrimento para que você cresça, amadureça e tenha um conhecimento pessoal com Deus, não só de ouvir dizer, mas realmente de conhecê-lo. E o versículo, quero continuar com vocês, 21 diz: a mão do que me trai, porém, está comigo à mesa.
Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então, nesse texto, nessa passagem, nessa ceia do Senhor, houve uma pessoa que, dos discípulos de Jesus, daqueles que Jesus escolheu a dedo, não era uma multidão, tinha um ali que estava com o coração errado, cheio de fermento. E às vezes nós gostamos de criticar muito Judas, mas o que é trair Jesus? Nós queremos tomar a ceia, queremos o benefício do Senhor, queremos andar com o Senhor, e queremos tudo que o Senhor tem prometido para nós, mas a gente não quer fazer o que Ele pede. Isso é uma traição. E às vezes nós olhamos para Judas nossa, esse cara é malvado, esse cara é perverso, mas nós estamos vivendo dia a dia traindo Jesus. Nós precisamos retomar isso e olhar na nossa vida, se não há nenhuma atitude no meu coração que eu esteja traindo Jesus, que eu esteja trocando Jesus. Tem coisas na nossa vida que são prioridades, eu imagino que são muitas, e nós gostamos de dar prioridades para aquilo que nós amamos, para os nossos amores, mas se Cristo é tua prioridade, então você nunca vai deixá-lo, nunca vai traí-lo, você vai deixar outras coisas, você pode até, a palavra trair aqui não significa ser falso, significa deixar, abandonar, escolher uma coisa melhor. E muitas vezes nós temos uma vida que nós intitulamos cristãos, mas nós acabamos fazendo escolhas de coisas que estão em prioridades, e ela não é Jesus. Por isso Jesus diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dando aqui a ideia de que eu e você devemos nos preocupar, primeiro, em adorar o Senhor, em manter nosso casamento com o Senhor, nossa aliança com o Senhor, e depois, Ele vai cuidar de tudo. Quando você tenta cuidar de tudo, então você perde o Senhor. Judas, ele traiu, é um papel muito feio que ele fez, mas ele não é o único. E nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida cristã, de não seguirmos mais Judas do que Cristo. Na nossa vida e na nossa história de cristianismo, de pessoas, de igreja, no mundo todo, a gente viu que Judas tem uma multidão de seguidores. Eu não queria ser um seguidor de Judas e tampouco gostaria que você fosse. Mas a gente vai ver no meio do grupo, no meio de Jesus, sempre há uma pessoa ali com um coração diferente. Pastor, como podemos evitar isso? Muda seu coração. Porque Judas era um cara muito joia, confiável. Jesus deixou a coisa mais importante no meio do grupo, e não só Jesus, mas outros discípulos, a parte financeira, mas algo corrompeu o seu coração. Por isso que nós temos que olhar para a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que guardar, sobre tudo que você tem que guardar, guarda seu coração, protege o seu coração, cuidado. Ontem falei sobre bênçãos, nosso coração precisa bem dizer, né? Louvor, adorar significa fazer elogios, e não fazer queixas, não reclamar. A ceia era o momento de fazer elogios para Deus, gratidão para Deus, não só de boca, como Judas, mas de coração, como João. João adorava Jesus dessa forma. Então o texto para por aqui. Daí Jesus, eu não vou discutir esse texto sobre o que aconteceu, onde os discípulos começaram a discutir, quem é que vai trair, quem que é o maior, e Pedro começa a se destacar, Jesus fala, olha Pedro, 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante, 3 vezes, e aí nós conhecemos essa história. Depois de toda essa ceia, esse momento de sofrimento de Jesus, e eu entendo que Jesus foi para Getsemane ali para orar, né? Foi para aquele lugar, aquele Monte das Oliveiras, e o texto fala como era de costume, verso 39 diz que Jesus tinha um costume de orar, e os discípulos naquela ceia, naquela Páscoa, que era uma data muito especial, não estavam com sono, dormindo ali. Parece que Jesus tinha o costume de orar, mas os discípulos ainda não aprenderam com Jesus aquele costume. E no versículo 39 conta sobre isso, 54 fala sobre Pedro nega Jesus. Depois nós vamos ver sobre Jesus aqui no Sinédrio.
E eu quero terminar aqui com a crucificação de Jesus. Quando Jesus foi preso, e eles escolheram Jesus a Barrabás, e eles falaram: crucifica-o, crucifica-o. E a palavra crucificar é uma pena de dor, de maldição muito alta. E não era comum aquele que fosse crucificado carregar sua cruz. Eu não li, não vi nenhum registro sobre isso, mas isso aconteceu especificamente com Jesus. Isso fala de uma maldade muito grande. Então, quando Jesus foi condenado, ele foi açoitado, e ele teve que levar sua própria cruz, e ele carregou sua cruz numa rua chamada Via Dolorosa, onde Jesus caminha. Era uma rua de comércio, é uma rua que tinha muito movimento, uma rua que tinha escolas, que tinham comércio, que tinha, tudo tinha naquela rua, como se fosse uma rua direita nossa aqui. E Jesus pegou aquela cruz e ele foi naquele caminho. Não é só uma crucificação, o inimigo não só queria crucificar Jesus, mas queria humilhar Jesus. Jesus tinha sofrido todo um espancamento, todo um açoite, e agora carregava uma cruz, 2 madeiros, talvez 70 quilos, outros dizem 80, não sei o peso daquela cruz, não dá para estimar. Mas se fosse para a gente carregar uma coisa daquela, até o Gólgota, saindo de Jerusalém, ali dava uma boa distância, subir uma montanha, talvez 3 quilômetros, 2 quilômetros, a pé, depois de uma grande surra. Eu creio que nenhum dos melhores atletas conseguisse fazer aquilo. Por isso, quando saem de Jerusalém, eles fazem com que uma pessoa, um sirineu, um homem que estava lá, eles constrangeram para que levasse a cruz de Cristo. Jesus não estava suportando aquilo. Eu quero dizer que houve uma das maiores crueldades na crucificação de Jesus. E a crueldade não é só a crucificação de Jesus. A crueldade maior, junto com aqueles que crucificaram Jesus, é o fato de conhecermos e não sensibilizarmos e não entendermos esta crucificação, por amor de nós. Jesus morreu pela vida das pessoas, e Páscoa às vezes virou um feriado, uma data nacional, para que as pessoas façam muitas coisas, menos olhar para Jesus, o quanto ele sofreu. E a ceia é isso, é um memorial. Lembre-se, Paulo diz que nós devemos discernir o corpo de Cristo. É um momento de reflexão, de meditação, de lembrar o que Jesus fez por nós. E agora pegar o pão, pegar o cálice e repartir. O que Jesus fez conosco, nós devemos repartir com as pessoas. Esse amor, essa bondade e essa misericórdia. Mais do que isso, é declarar que Ele vive. Jesus venceu a morte, o túmulo está vazio. Até hoje nós vemos viagens, excursões, e aquela trajeto da Via Dolorosa, a igreja do Santo Sepulcro, o túmulo vazio, o nascimento de Jesus. Israel e Jerusalém, é um grande centro de turismo por causa de Cristo. Mas eu quero dizer que Jesus não está lá, Jesus está em todo lugar. Todo lugar que invoca o seu nome. Ele pode estar na sua casa, ele pode estar em seu coração, ele pode estar aqui ao mesmo tempo. Isso é Deus, não tem limite para Ele. Quero convidar você para celebrar a ceia conosco agora, e nessa ideia de memorial, de ter essa memória, de ter essa ideia: Jesus, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é o meu Cordeiro Pascal, o Senhor que morreu por mim, e por causa da sua morte, eu vivo. E nós devemos, como igreja, compartilhar Jesus, para que as pessoas saibam que existe vida em Cristo, existe vida nesse mundo em Jesus, e mesmo após a morte. Eu sinto que morte é uma coisa muito terrível, um tema difícil de trabalhar, mas eu creio, segundo a palavra de Deus, que a vida após morte, essa vida após morte, existe em Jesus. Jesus disse claramente: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava afirmando 2 coisas: morte, mesmo crendo nele, nós vamos experimentar, mas ele diz outra coisa: viverá eternamente. Mas a gente, nesta noite de
nesse dia de Páscoa, queremos celebrar Jesus, queremos celebrar com você essa presença do Senhor na sua casa, com adoração, com louvor. Cristo vive, Cristo vive, Ele venceu a morte, e Ele vive e reina para sempre. E a palavra vida não é só uma questão de existir, mas de viver com alegria, com adoração. E quando você adora o Senhor vem, porque o Senhor habita no meio dos louvores. O texto de Salmos 22 diz que Ele está entronizado, Ele senta no seu trono. Quando eu tenho adoração, Ele vem. Começa na sua casa a agradecer a Deus, chama a tua família e vamos adorar o Senhor, vamos repartir o que Jesus tem dado para nós, que é vida, amor, misericórdia, em nome de Jesus. Como o Senhor Jesus pegou o pão, repartiu com os seus discípulos, e depois Ele pegou o cálice, e entregou a todos os discípulos, disse: bebei deles todos, até que eu venha. Ele está fazendo uma promessa: até que eu venha. Por isso nós cristãos participamos da ceia do Senhor, até que Ele venha. E isto é mais certo que você possa imaginar. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora tomar a ceia do Senhor. Quero orar com vocês, amados irmãos que estão em casa. Vocês receberam aqui um pedaço de pão repartido, um pão sem fermento, né? Fermento é algo que não é permitido, né? Na Páscoa o fermento era uma profanação, era algo terrível. E se o pão representa Jesus, o fermento representa o pecado, logo Jesus não tem fermento. Então por isso nós temos aqui um pão ázimo, pão sem fermento. E nós fazemos isso porque é bíblico, né? Eu sei que há alguns anos a igreja era proibida de praticar e celebrar a ceia, a Páscoa escriturística, ou seja, conforme as escrituras. Mas hoje nós estamos resgatando o valor da Páscoa, resgatando essa Páscoa. E a Páscoa é a festa que inicia, que começa, né? Começa com a Páscoa e vai terminar com o tabernáculo. Começa com o sacrifício de Jesus, que nos salva, que nos abençoa, que nos redime, e começa também com a minha atitude, porque a Páscoa e a ceia não fala só de Jesus, fala de você, de viver uma vida sem fermento, de viver uma vida que reparte o evangelho, o amor e a misericórdia de Deus, que reparte a adoração a Deus. Então a vida sem fermento. E nós temos então, também comemoramos no domingo de Páscoa, a ressurreição, as primícias, o primeiro fruto para Deus, que é aquilo que é consagrado. Assim devemos consagrar nossa vida para Deus. As primícias são as coisas para Deus. Aí nós temos umas festas das semanas, né? Sukkot, a festa, no grego Pentecoste, no hebraico Sukkot, festas das semanas, que vão dar 50 dias. Aí vem a festa do Espírito Santo, a festa do Pentecoste, a festa da celebração, a festa que o Espírito Santo está presente, derramado, como uma aceitação. Deus aceitou o sacrifício. É muito interessante você entender isso. Eu posso dar um sacrifício para fazer para Deus, mas a resposta é: Deus aceita? Você pode fazer um culto para Deus, a resposta é: Deus aceita? Como eu vou saber? A resposta é quando Deus responde. Quando Deus respondeu com fogo ao altar de Elias. Uau! Quando o Senhor recebeu o sangue do Cordeiro e Jesus subiu ao céu, veio o Espírito Santo. Deus recebeu o sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade. E depois nós temos as festas do Senhor para celebrar, festa das trombetas, festa do tabernáculo, que significa morada e habitação. São figuras daquilo que o Senhor fez, está fazendo, e Ele voltará para fazer, habitar e reinar nessa terra. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar por esse pão. Vamos orar. Pão representa o corpo de Jesus, que é dado por nós, para as nossas vidas. Pai amado, eu quero pedir a tua bênção sobre esse pão, e esse pão que esse irmão, essa irmã está em casa segurando agora. Em nome de Jesus nós oramos,
E como Jesus deu graça, repartiu e deu aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que amavam e confiavam nele, nós queremos repartir e tomar desse pão, comer e declarar nossa aliança, declarar nossa vida com Jesus. Nós queremos, ó Pai, através desse pão que nós recebemos, declarar que Cristo habita em nós. Recebemos Jesus como recebemos esse pão na nossa vida. Em nome do Senhor, abençoe as famílias, os lares, e guardes com esse pão, com esse alimento, com esse sustento. É a nossa oração. Amém, Jesus. Amém. Comei deles todos. Cristo vive, Cristo vive, aleluia, Cristo vive. Receba a vida. Se Cristo vive em você, você vai viver, vai reviver. Senhor, nós oramos pelas vidas, pelos lares agora. Oramos pelas pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão enfermas. Que o Senhor envie seu anjo nesses hospitais, nesses leitos, nessas UTIs. E que esse dia de Páscoa haja vida, haja vida, haja vida. Nós repartimos, ó Pai, nossa oração, nossa fé, esse corpo, a presença de Jesus. Haja vida, Cristo vive, oh, aleluia, oh Senhor, te adoramos. O Senhor não está mais morto, o Senhor ressuscitou, levantou dos mortos, vive e reina para sempre. Pai, nós tomamos do cálice. Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice que abençoa, que bendiz. Esse é o cálice que sara. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. E aqui, Deus, nós temos esse elemento, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que purifica, que remove o pecado, remove a morte, a maldição. Todo espírito maligno, Senhor, seja vencido, destruído pelo poder do Senhor Jesus. E a terra volte para o Senhor, seu Deus, e tudo que é teu, ó Deus. Pai, nós adoramos. Eu quero orar por esse cálice, por você que está segurando esse cálice agora na sua casa, os irmãos que estão aqui, e o Senhor está no meio de nós, o Senhor está aí no seu lado. Pai, põe tuas mãos sobre esse cálice, abençoa, bendiga esse cálice, diga uma palavra de vida nesse cálice. Senhor, transforme esse suco em algo mais poderoso, para curar, para restaurar, para fortalecer cada um dos teus discípulos, seus seguidores. Pai, limpa todo o coração, que onde Judas quer entrar, onde traição quer entrar, onde nós temos uma tendência de querer substituir, trocar o Senhor por coisas, Deus, seja removido de nós, e que o nosso coração seja totalmente teu, em nome de Jesus. Damos-te graça por esse cálice, bebemos e reafirmamos nossa aliança, nosso pacto com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Recebemos dele, recebemos sua vida em nós, recebemos seu sacrifício, e pedimos ao Pai que o Senhor proteja, que o Senhor guarde sua igreja, seu filho, sua filha, como o Senhor protegeu Israel das pragas do Egito, da morte, da destruição que havia sobre aquela terra. E não só o Senhor protegeu, mas o Senhor removeu daquele cativeiro. Que o Senhor liberte agora seu povo, que o Senhor cure, e que nessa noite o Senhor traga paz e traga vida. Em nome de Jesus, abençoe esse cálice, essa comunhão, em nome do Senhor.
Amém. Amém. Bebei do cálice todos, em nome de Jesus. Para dar-te mais graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para dar-te mais graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Vamos continuar a adoração ao Senhor. Queria que você adorasse, queria que você aproveitasse esse tempo para adorar o Senhor. Os irmãos que estão aqui intercedendo, você que está em casa, você recebeu a palavra, lemos a palavra, compartilhamos a palavra. Jesus vive, Jesus reina, você recebeu essa aliança, você recebeu essa promessa. Agora adore Jesus. Diga frases de louvor, agradeça. Aleluia. Aleluia. Ressurgiu. Bendito Senhor. A morte venceu. Nosso Deus poderoso. é poderoso. Jesus é poderoso para salvar você, para guardar você. Em seu nome vamos vencer. Vamos vencer. Deus, em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, oh glória. A morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome, vamos vencer. Vamos vencer. Meu Jesus é poderoso. Ele é o Senhor da vida. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falhará. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos Deus abençoe essa cidade, abençoe essas vidas. Oramos que o Senhor proteja, guarde teus filhos, tuas filhas de todo vírus, de toda pandemia. Visita, Senhor, os hospitais. Que essa noite seja uma noite de milagres, de cura, de restauração. Senhor, visita essa terra, como o espírito da destruição visitou o Egito. Deus, o Senhor vai visitar para trazer vida. Nós oramos que o Senhor passe sobre a terra com sua misericórdia e graça. Meu Jesus, sim, Jesus é poderoso. Aleluia. Oh, diga aleluia, aleluias. Diga aleluia, glória a Deus. Bendiga o Senhor. Declare: Jesus, Tu és Senhor, Tu és vivo. E se o Senhor está vivo, Ele está em você, está na sua casa. Jesus não está vivo para ficar distante, Ele está vivo para estar próximo. Ele enviou o Espírito Santo para estar junto de ti. O Espírito Santo está aqui, promessa de Deus. E depois da ceia, depois da Páscoa, vem o Espírito Santo. Deus derrama o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo derramado por vós, em vós. Oh, aleluia. Oh, adoro o Senhor. Faça da sua casa um altar de adoração. Cante, celebre. Comece a repreender da sua casa. Senhor, nós repreendemos da nossa casa todo inimigo, tudo que não é teu, todo espírito de morte. Nos levantamos e declaramos: todo espírito de morte, Deus, cancela, anula sobre essa terra. Deus, nós oramos unidos em oração com todo o teu povo e declaramos vida nessa cidade,
vida na vida dos nossos irmãos, vida, Senhor, nesta nação, traz vida, restaura, Deus, que essa Páscoa haja uma ressurreição, um levantar de crença, de fé, de força, crendo e confessando Jesus é Senhor absoluto, Deus eterno, poderoso, para agir e fazer. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Oh, glórias, Senhor. Senhor, que o Senhor ressuscite agora, ó Pai, nessa casa, alegria, graça, traz de volta a alegria da Tua salvação, sustenta com o espírito voluntário, que essas vidas, Senhor, sejam agora ativadas na adoração, e que o Senhor encha no espírito cada irmão, cada irmã, cada vida, através desta palavra, desse cântico, porque o Senhor vive e reina para sempre. Nós, Senhor, prestamos culto ao Senhor e adoração. Recebe esta ceia, essa Páscoa, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero, antes de encerrarmos com mais um cântico, quero convidar você para estar quarta-feira conosco numa live. Vamos estar orando por você. E nossas reuniões é sábado e domingo às 19 horas. Estamos orando para que passe rápido essa pandemia, que não haja risco, para que a gente volte novamente às nossas reuniões presenciais, mesmo com um grupo reduzido, para que a gente possa ir fazer uma escala e os irmãos estar aqui presentes conosco, orarmos junto por você, por sua família, intercedemos. E você que está nos assistindo, se você precisar de uma oração, entre no Face, coloca seu pedido, ou entre em contato conosco, queremos orar, interceder junto a Deus por sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O Wesley vai encerrar cantando um louvor e fazendo uma oração, entregando esse culto ao Senhor. Deus abençoe, te guarde, proteja em nome de Jesus. Aleluias a ti, Senhor. Oh, glórias. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Toca
toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Pai, faça o teu querer sobre as nossas vidas. Deixa o teu rio inundar as nossas vidas, Deus. Nos dá um final de domingo abençoado, assim como foi esse dia. Que possamos, na semana que vai começar, Deus, que possamos ser abençoados por Ti. Que possamos profetizar uns aos outros a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder que cura e que liberta e que sara todas as feridas, Deus. Nos abençoa conforme a Tua vontade, porque nós nascemos para vencer e nós acreditamos nisso. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, se assim Deus permitir.